Olá, pessoal, boa noite. Olá, olá, pessoal, sejam bem-vindos. Boa noite. Olá, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Coisa boa ter vocês aqui. Vamos dar um tempinho para os amigos estarem entrando. Alô? Olá, Preta, Alô? boa noite. Boa noite. Tá bom, pode subir. Ok? Olá, olá. Oi, gente, que bom você chegando aqui, que coisa boa. Já mandei a solicitação para a doutora Ana Carolina, para a gente já começar nosso bate-papo. Deixa eu ver se está certinho aqui. Olá, Yasmin, olá. Oi, Andresa, boa noite. Vamos se chegando. Que coisa boa ter vocês por aqui. Vou me conectar já com a doutora Ana Carolina. Deixa eu tentar novamente. Olá, Eliane, boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Oi, Railane, boa noite. Bem-vindo, bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem uma pauta muito bacana. Hoje a gente tem um tema super legal para conversar, para aprender, para interagir, para trazer informações, orientações. Eu estou bem feliz porque a doutora Ana Carolina Leitão aceitou esse convite de estar conosco hoje e eu estou muito honrada por isso. Oi, Adri, boa noite. Bebel, boa noite. Um beijo para vocês. Oi, Érica. Isso. Avisa lá no grupo que a gente já está começando. Você também, viu, Eliane? Uma querida para mim. Eu vou tentar de novo conexão com a doutora Ana. Deixa eu ver se eu consigo agora fazer com que ela aceite. Olá, Gerailton. Que coisa boa vê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Ah, doutora Boa Carolina, boa noite. noite, boa noite, Fabiola. Tá me ouvindo direitinho? Estou lhe ouvindo e lhe vendo bem. E você também? Pronto. Tá tudo direitinho. Desculpe aí a conexão da internet. Tentei mudar a internet para ver se melhorava. Eu acho que agora tá tudo direitinho. Agora vai dar certo. Então, a gente já Agora tem vai... uma galerinha conosco. Aproveitar para mandar uns beijinhos. Beijinho para você, Sandra. Renata, que está aqui conosco. Gerailton.
tem uma galera já grande aqui, tem algumas mães da ONG, e eu estou feliz em vocês estarem aqui. Adri, um beijão para você. Ela está parabenizando pelo tema, né? E que realmente é um tema maravilhoso que a gente vem trazendo hoje. E aos que não me conhecem, eu sou Fabiola Maciel, né? E a gente traz hoje uma pauta de grande relevância para tudo que a gente tá buscando, essa representatividade, que é a pessoa com deficiência, a pessoa idosa, a mulher. Enfim, hoje a gente vem com uma proposta de poder abordar esses segmentos. E, sinceramente, minha gente, olha, eu quero começar apresentando a doutora Ana Carolina Leitão para vocês. E vou falar, é peso, viu? Porque o currículo dessa mulher, pelo amor de Deus, doutora, eu quero lhe dizer que é um orgulho tê-la aqui comigo. Porque, olhe, olhe, que grande, viu? Olha, doutora Ana Carolina Leitão, ela é a coordenadora do curso de especialização da ABO, que é a Associação Brasileira de Odontologia. Ela é professora no curso de odontologia da Unibra, né? Servidora pública há 25 anos na linha de pesquisa em pacientes com deficiência. Olha só, é especialista em odontopediatria e biologia molecular. Ela tem mestrado em odontologia, tem doutorado em odontologia integrada e é pós-doutoranda em odontopediatria em pacientes oncológicos e com microcefalia. Ó, Sandra, que está aí, que tem uma turma boa, que trata com o pessoal de câncer. Então, olha, a pessoa fazer uma apresentação de um profissional desse, eu só tenho que dizer a você, querida, muito obrigada por trazer essa experiência vasta que você tem. Você é uma sumidade no assunto. Eu tive o prazer de conhecê-la anos atrás e já fizemos vários projetos juntos. Porque, além desse currículozinho pequenininho que ela tem, essa criatura ainda tem um coração desse tamanho, tem um trabalho social sempre onde ela está, ela tem um trabalho social voltado para pessoas com deficiência, ela tem esse olhar social, e aí não tinha como não estar aqui com a gente, né? Pelo amor de Deus. Então, já atendeu muitos dos nossos meninos no IAV, tem Mãe da Mar aqui também, que eu também sei que ela também já atendeu, e de outras muitas instituições. Então, é uma honra tê-la aqui comigo. Muito obrigada por ter aceito o convite. E obrigada, Fabiola. Boa noite a todo mundo, né? Essa apresentação até fica encabulada, viu? Com tantos louros aí. Mas fico muito feliz, né, de poder compartilhar esse momento com você, né? Sei que existe uma boa intenção muito forte, né, do ponto de vista aí, né, levantando a bandeira dos pacientes com deficiência, você que está à frente do IAV, né? Então, para mim também é uma oportunidade muito interessante, né? Porque eu digo a você, não adianta a gente estar tanto currículo, como você está citando aí, se isso a gente não consegue pôr em prática. Então, a gente poder realmente trazer, né, do ensino, a pesquisa e a extensão, que é trazer para a comunidade, né, todo esse conhecimento. Então, para mim, é um grande prazer. Eu que agradeço aí pelo convite. E isso você faz com maestria, viu? Como eu falei, a gente já teve várias parcerias, tá? E é de uma excelência em atendimento. Olha, essa mulher é muito especial e linda, né? Ela é inteligente, linda, um coração bom, uma empatia ao outro, aos outros. Eu vou até ampliar isso aí. Só tem que te agradecer. Hoje, na verdade, a gente tem uma pauta e eu já tenho aqui uma listinha de perguntas para você, né? Eu tenho uma listinha de perguntas e vamos tentar... Vamos tentar fazer com que todos possam ser contemplados com as perguntas que a gente tem para você, né? Eu queria começar, né, falando... Fabiola. Oi? Rapidinho, já te interrompendo, porque eu sei que tem um tempo da live. Se a gente não conseguir contemplar todas as perguntas,
Mas aí, durante esse tempo, eu me disponibilizo a repassar para vocês qualquer uma pendência que ficar, tá bom? Quando eu disse que ela é especial, ela é especial. Ela é muito especial. Muito obrigada. Eu tinha certeza que você faria isso, porque isso é você. Isso é você, Carol. Olha só, eu quero começar perguntando sobre a pessoa com deficiência, né? Eu queria que você nos falasse a importância da saúde bucal nesse paciente com deficiência. Certo. Então, assim, primeiro eu queria falar, né, porque existem vários conceitos técnicos, eu não sei, né, eu sei que aqui vai ter desde profissional nesse momento, mas também pode ter a mãezinha de uma criança que está nos assistindo, não é isso, Fabiola? Tem muitas, então, várias perguntas aqui. Né? Então, assim, é importante que depois, né, elas possam até ter acesso a esse vídeo, né, de alguma forma e ficar guardado de alguma questão. Enfim, houve uma evolução muito grande, sabe, Fabiola? Como eu disse para você, eu sou servidora pública há 25 anos, né? Então eu tenho 26 anos de formada, então é quase o tempo de formada, é o tempo de serviço público. Mas nesses 25 anos como dentista, a gente realmente tem passado por uma grata evolução, eu posso dizer assim, na abordagem odontológica ao paciente com deficiência. Então, eu quero fazer esse prefácio para você entender o que é que eu quero, aonde eu quero chegar. Então, se a gente for levar no tempo, há 25 anos atrás, a chegada de um paciente com deficiência no consultório, seja no privado ou no público, era um paciente que vinha com muita doença na gengiva, com muitos dentes para fazer extração dentária, né? Por quê? Porque existia realmente uma negligência da boca, né? Não havia uma abordagem, o que a gente chama de multidisciplinar dos profissionais. Então, muitas vezes, aquele paciente nascia com a deficiência, e elas podem ser das mais diversas possíveis, né? Você está aí à frente dos pacientes com mielomeningocele, mas eu trabalho com grupos, passei 4 anos no doutorado com grupos de pacientes com diabetes tipo 1, agora acompanho pacientes oncológicos. Então, cada paciente vai ter uma necessidade específica. Mas o que é que a gente tem visto através dos anos, e as políticas públicas também têm sido modificadas de forma positiva, no sentido de acolher cada vez mais, de forma prematura e precoce, esses pacientes com deficiência. Porque está mais do que claro que se a gente negligencia a saúde bucal, a gente negligencia também a saúde sistêmica desses pacientes. Então, muitas vezes, aquele paciente, por exemplo, não está melhorando uma determinada taxa, por exemplo, até uma questão de uma hiperglicemia, açúcar alto no sangue, ou algum outro processo inflamatório no corpo, ou mesmo uma debilidade para mastigar, uma dor, ou seja, qualidade de vida que falta. E muitas vezes o foco de infecção é na cavidade bucal. Então, durante muitos anos, na história da odontologia, isso foi realmente negligenciado. A gente pegava paciente de casos graves com larvas de mosca na boca, porque esses pacientes eram acompanhados por médicos, por fisioterapeutas, por equipes de vários profissionais, mas a boca ela era negligenciada. Então, isso já é um consenso entre os profissionais que a boca tem que fazer parte dessa saúde integral. A gente não pode trabalhar do ponto de vista de humanização do paciente se a gente negligencia algum ponto, né, de abordagem. Então, atender esse paciente com deficiência, atender a saúde bucal desse paciente, é a gente poder oferecer para ele uma saúde integral. Do que adianta um paciente cardiopata estar sendo atendido por um cardiologista se a boca está cheia de infecção? Inclusive, aquela infecção na boca pode levar bactérias até para o coração e aquele paciente tem uma complicação cardíaca que muitas vezes o ponto de partida foi a infecção bucal. Então, cada vez mais a gente tem levantado essa bandeira que o paciente com deficiência, o quanto antes, ele deve ter, inclusive sou muito feliz com realmente os projetos que a gente tem levado bebês com deficiência, cada vez de forma mais precoce ao consultório odontológico. Então, a gente trabalha o paciente numa fase que a gente chama de pré-patogênica. A gente não espera o paciente adoecer para a gente cuidar da boca. Então, Fabiola, fica aí a mensagem, a importância de levar um paciente com deficiência
na busca por um dentista, e daqui a pouquinho a gente pode conversar um pouco mais sobre que locais a gente pode levar esses pacientes, mas a importância é entender que a boca é uma porta de entrada de micro-organismo, é uma área absolutamente infectada, e a gente tem que manter com prevenção, com higiene bucal, com orientações de dieta, para prevenir as doenças bucais, né? Então, isso faz parte de um protocolo cada vez mais discutido aí, tanto no serviço público quanto no serviço privado. Maravilha. Ó, a mãe de Igor, a Clau, ela está perguntando se existe alguma forma de fazer a limpeza de placas em casa. Ou uma dificuldade, né, individual, sabe, Fabíola? O que é que a gente deve dizer a essas mães? Qual é o segredo da saúde da boca? Né? Então, são alguns pilares. Realmente, é manter a higiene da boca, higiene dos dentes, usar o fio dental, que é para higienizar esses, né, o espaço entre o dente e a gengiva, escovar a língua, então, e manter orientações de dieta, porque a boca, né, ela vai passar por alterações todo o tempo. A gente mastiga, a gente come um alimento, então o organismo produz saliva que limpa esses dentes. Então, é um processo contínuo o dia todo. Agora, com relação a essa higiene bucal, vai depender da limitação do meu paciente. Tem paciente que tem uma abertura de boca ótima, e eu vou poder usar um fio dental normalmente, e eu vou poder fazer uma escovação normalmente. Agora, qual é a orientação para todos? A gente ter o cuidado, né, com a idade do paciente. Se esse paciente sabe cuspir, então eu vou usar uma linguagem bem simples, viu, Fabíola, para que o paciente possa entender, porque o flúor, ele é importantíssimo, já existem muitos mitos com relação ao flúor, mas já é consenso mundial, e aí a gente usa protocolos internacionais com evidências científicas de que todo mundo tem que usar pasta de dente com flúor, tá? Que realmente o que a gente deve ter cuidado é com a quantidade de pasta de dente. Então, se é um paciente com deficiência que não sabe cuspir, então eu vou tratar ele como se ele fosse um bebê. Eu vou colocar, e depois eu posso mandar para você esses protocolos, e aí você disponibiliza para quem tiver interesse, das quantidades de flúor, tá, de pasta que a gente deve usar, a depender da idade do paciente. Então, se eu tenho dificuldade de abrir a boca do meu filho, né? Porque tem pacientes que têm dificuldade de abrir a boca. Então, existem abridores de boca de borracha que nas dentais podem ser adquiridas, mas é importante que passe por um consultório odontológico, porque o dentista vai ensinar a usar esse abridor de boca, são abridores de boca de borracha. Existe também os fios dentais, que são no formato de uma forquilha, que também para higienizar entre os dentes. Eu sempre digo, não adianta escovar os dentes se não usa o fio dental. É como se a gente deixasse alguma área do corpo sem tomar banho, quando a gente fosse tomar banho. Porque aquela placa bacteriana que se acumula entre os dentes vai dar cárie e vai dar doença periodontal. Então, é usar o fio dental, e o fio dental antes da escovação. Porque se restar alguma placa, quando for fazer a escovação dentária, ele pode ser complementado aí, né, e vai ser removido na hora da escovação. E, Fabíola, só mais uma informação aí para essa mãe que perguntou. Então, a questão é não deixar de higienizar. Se tem dificuldade de escovar os dentes, então procura um profissional para poder lhe orientar. Então, a gente pode fazer escovação, a limpeza com gás embebido em água, a gente pode fazer uso de escovas elétricas. Então, vai ser o caso a caso, né, sob a orientação do profissional, que vai poder ver qual é a dificuldade daquele paciente. Se é um idoso, se é uma criança, se é um paciente com paralisia cerebral, se é um paciente... Enfim, vai olhar o caso a caso para ver, né, para minimizar essas dificuldades na hora de higienizar os dentes e a boca como um todo. Entendi. Olha, uma outra pergunta. Quais as principais doenças bucais em paciente idoso, da pessoa idosa? Pronto. Então, veja só. As principais doenças que podem acometer a boca de qualquer indivíduo seria a cárie, a doença periodontal e o câncer bucal. São as principais doenças que podem acometer, tá, a cavidade bucal, né, as estruturas bucais num paciente. Então, no paciente idoso, o que é que acontece? Existem também alguns mitos, viu, Fabíola? Antigamente dizia-se o seguinte, que o paciente envelheceu,
ele vai levar a perdas dos dentes. Isso já foi derrubado pela ciência, tá? Então, a perda do dente não está associada ao envelhecimento, tá? Então, durante muito tempo isso foi um mito, dizer, eu estou ficando mais velha, vou perder meus dentes. Então, isso é mito. Se a gente tiver todos os cuidados, a gente vai poder evitar as doenças bucais. Agora, o que é que a gente vai perceber num paciente idoso? Um paciente idoso que já entrou numa menopausa, que já entrou numa andropausa, um homem, uma mulher, ele vai poder ter alterações hormonais e aí podem diminuir a quantidade de saliva na boca. Ele pode ter dificuldade de mastigação, ele já pode ter uma dieta diferente, ele já pode ter também o próprio envelhecimento celular, que pode aumentar dificuldades associadas ao próprio processo de cicatrização. Então, no geral, seriam essas alterações. Por outro lado, e é uma coisa bem importante quando a gente fala de idoso, é a necessidade também da reabilitação. Então, muitos idosos ficam sem o uso de uma prótese, não procuram, né, os serviços, ou porque não tem condições, ou porque acha que no serviço público não vai ter. E hoje em dia, sim, nós temos laboratórios de próteses nos serviços públicos, onde o paciente ele pode sim fazer esse processo de reabilitação. Então, o que é que a gente fala do ponto de vista de prevenção, Fabíola? A gente pode prevenir doença antes da doença estar instalada, quando a doença está instalada e depois da perda do dente também. Porque, por exemplo, se um paciente, vamos dizer, mas eu não tenho mais dente nenhum, ok. Mas se ele deixa o idoso de, por exemplo, buscar a reabilitação através de uma prótese, ele com o tempo ele vai ter reabsorção óssea, porque o desuso vai levar a essa mandíbula, a essa maxila, o osso alveolar, né? Há um processo de reabsorção. Então, a gente já atendeu, por exemplo, vários idosos com histórico de engasgos, tá? Então, ou com histórico de dor no estômago. Por quê? E aí, muitas vezes, vai trabalhar com um clínico, com um médico, com um gastro, e, no entanto, o problema é na boca, entende? E dores articulares também. A própria tensão do dia a dia. Então, o que é que eu sempre costumo dizer com o paciente idoso? Ele pode ter um aumento do risco de cárie? Pode. A gente atende paciente idoso que tem dificuldade até motora de escovar esses dentes. Ele muitas vezes tem já algum comprometimento neurológico. Eles também muitas vezes fazem uso de várias medicações, né? Muitas vezes é um paciente idoso e cardiopata e diabético e apresenta. Então, são pacientes que têm outras comorbidades. Então, mas a partir do momento que eu faço um acolhimento humanizado desse meu idoso, eu vou também olhar o caso a caso, sabendo que ele pode até ter um risco maior de desenvolver a cárie, de desenvolver a doença na gengiva, não é a doença periodontal. A doença periodontal, o periodonto, é tudo aquele que está em torno dos dentes e que também leva à perda dos dentes. Não é só a cárie que vai poder levar à perda do dente. Então, se esse idoso, ele já tem... Então, muitas vezes chegam pacientes idosas, senhorinhas ou senhores, a boquinha bem seca. A gente vê que praticamente não tem saliva na boca, né? Aquela boca bem seca, que pode ser uma característica associada àquela alteração hormonal. Então, eu, como dentista, também posso fazer o acompanhamento juntamente com um geriatra, juntamente com um endocrinologista, porque, inclusive, Fabíola, existe na farmacologia até salivas artificiais, onde esse idoso vai poder... Como? Não sabia, olha só. Isso, salivas artificiais, que são feitos um xarope, soluções, que esse paciente vai poder fazer o bochecho, justamente para atenuar todo aquele desconforto bucal, da falta da saliva, que muitas vezes foi associada àquele processo mesmo de alteração fisiológica e metabólica do próprio idoso, sabe? Então, é importante que ele não espere adoecer para procurar. Então, a política nacional, inclusive, da saúde do idoso, é uma política, então, na odontologia, né, a gente trabalha por ciclo vital. Então, a gente tem uma odontologia voltada para o bebê, voltada para a criança, voltada para o adolescente e voltada para o idoso, porque cada fase do ciclo vital eu vou ter uma necessidade diferente. Então, e qual é a proposta maior? É que todos possam envelhecer com saúde. Então, a gente quer esse idoso feliz, a gente quer esse idoso com a autoestima lá em cima, fazendo uma restauração estética. A gente sabe que cada vez mais no Brasil, né, no planeta,
existe um envelhecimento maior do ser humano, né? Através desses diagnósticos mais preventivos, de orientações nutricionais, do avanço de técnicas cirúrgicas, de medicamentos. Então, a gente passa a ter uma população mais envelhecida realmente. E por isso que a gente realmente, aí, essas propostas, né, esses programas atentos à saúde do idoso são tão essenciais, sabe? Porque cada vez mais eles estão entre nós, né? E se Deus quiser, nós também passaremos por essa etapa de envelhecimento e vai ter que ter realmente toda essa preocupação mais específica com essa população. E me diz uma coisa, Carol, e com relação à limpeza das próteses? Pronto. E aí, veja, a gente tem primeiro que essa prótese, sabe, existe uma diferença bem importante, sabe, Fabíola? Existe o protesista e existe o protético. Primeiro ponto, tá? Então, existe um protético, que é o profissional técnico do laboratório, que ele vai fazer a confecção dessa prótese. Infelizmente, o que é que a gente vê? E o protesista é o dentista que se especializou na área de reabilitação protética. O que é que a gente vê? Infelizmente, muitos pacientes chegando para a gente com próteses mal adaptadas, com próteses mal feitas, porque muitas vezes ele vai procurar o protético e não o protesista. E aí, o que é que acontece? Então, a questão da higiene é importantíssima, mas antes da higiene, a gente tem que fazer essa busca por realmente profissionais aptos a elaborar. Então, fica esse esclarecimento, porque eu sempre digo isso. Aí, muitas vezes, assim, doutora, mas é porque é muito caro pagar. Então, primeiro, aí eu digo, olha, serviço público já tem laboratórios de prótese, né? E outra, é um barato que sai caro, sabe, Fabíola? Então, muitas vezes, e principalmente com esses pacientes idosos, que fazem o uso inadequado das próteses, fazem a higiene inadequada dessas próteses. Porque uma prótese mal feita, ela é inclusive, ela é nicho, ou seja, ela para colonizar bactéria, para colonizar fungo, porque muitas vezes são feitas de materiais inadequados, são feitas sem um polimento inadequado. Então, pode, inclusive, levar doença para a boca daquele paciente. Ele pode também ficar mordendo errado e dar dor articular, entende? Então, muitas vezes o paciente chega para a gente dizendo, doutora, eu já fui para neurologista, eu já fui até para ortopedista, dor na coluna, dor... Quando a gente vai avaliar a prótese, não tinha a menor condição, sabe? Então, é importante realmente essa questão de cada vez mais o paciente ele está esclarecido, né? Então, essa higiene da prótese é importantíssima, né? Então, eu tive, inclusive, pacientes, Fabíola, que tinham Alzheimer e usavam prótese, pacientes idosos, e muitas vezes tinham tanta dificuldade de higienizar que a filha praticamente semanalmente ia no consultório odontológico para poder a gente ajudar a higienizar essa prótese. Porque realmente é um local de acúmulo de restos alimentares, né? Então, existem escovas dentais com a cerda mais dura para fazer especificamente a higiene dessa prótese, tá? Existem também antissépticos que são vendidos em farmácia, aí se o paciente tiver uma condição social melhor, onde ele possa adquirir esses antissépticos, onde o paciente também pode deixar essa prótese em repouso, dentro de um copo com água e com esse antisséptico também para fazer essa higiene, né? E periodicamente, aquele paciente que faz uso de prótese, procurar pelo menos de 6 meses um consultório odontológico, né? Então, esse idoso, ele deve realmente, ou mesmo os familiares, porque realmente é aquela inversão do ciclo vital, né? A gente cuida para depois ser cuidado. Então, muitas vezes são os próprios filhos desses idosos, né, que vão fazer essa atenção com essa prótese e ter esse cuidado aí com esse seu familiar. Tem uma pergunta aqui de uma mãe bem especial, Yasmin, é a mãe da minha netinha. Larinha tem 10 meses e já tem 6 dentinhos. E ela está perguntando se esse creme dental, esse uso de creme dental tem que ser algo específico, enfim, para essa idadezinha dela. Pronto. É uma criança com deficiência? Não. Não, é uma criança normoreativa. Olha só, o creme dental, como eu lhe falei, né? Existe o que a gente chama de uso racional do flúor. Então, para todos os pacientes, todos, teve dente na boca, que a gente chama de hospedeiro, teve hospedeiro para a placa bacteriana, tem que usar flúor.
tem que usar flúor. O que é que a gente vai observar? Olhar atrás do flúor, do tubo de embalagem, porque é o seguinte, existem locais, existem cidades no próprio Brasil, existem cidades fora do Brasil, onde tem flúor na água de abastecimento. Tá? Inclusive, um dos pilares da Política Nacional de Saúde Bucal, que é o Brasil Sorridente, é que esse flúor esteja cada vez mais disseminado aí, aplicado nas águas de todo o país, né? Tá aí vários projetos para isso. Só que na nossa cidade e em várias cidades, essa quantidade de flúor ainda não é suficiente para prevenir cárie. E por isso a orientação é geral, todo mundo usar a pasta com flúor. O que é que vou olhar? Olha atrás da embalagem e tem que ter pelo menos 1000 ppm de flúor. Então isso é importante falar, porque a pasta e os cremes dentais, existe creme dental com menos disso, e aí não teria evidência científica de que ajudava nesse processo. Então, se é uma criança com 10 meses, sim, desde o primeiro dentinho tem que usar creme dental com flúor, então tem que olhar na embalagem, pelo menos 1000 ppm de flúor, então olha atrás da embalagem, tem lá, fluoreto de sódio, 1000 ppm de flúor. Agora, o que é que ela tem que olhar é a quantidade de creme dental. Então, usar a escovinha de dente adequada àquela idade. Então, existem várias coleções de escovas de dente. Então, olha na embalagem, de 0 a 2 anos, de 2 a 4, né, para ver a cabecinha da escova. E a quantidade de pasta, que depois eu posso lhe disponibilizar mesmo, que eu acho que fica visualmente melhor. Então, normalmente a gente orienta na idade dela. Então, é como se fosse imaginar metade de um grão de arroz cru, e aí seria metade desse grão de arroz cru, para poder que ela não faça uma ingestão crônica desse flúor, que também não seria legal, porque poderia provocar a fluorose, tá? Então, depois eu vou lhe passar a imagem que você pode colocar, disponibilizar ou colocar no seu Instagram, sim, porque tem as quantidades de pasta adequada a cada idade. Mas essa sua netinha já deve sim. Agora, eu faço só uma ressalva, que também é uma orientação. Porque existem creme dental sem flúor, sabe, Fabíola? Sim. Aí o que é que eu digo? É importante eu ter na minha casa esse flúor, esse creme dental sem flúor, para momentos que eu vá levar minha criança para algum ambiente onde não vão controlar essa quantidade de flúor. Por exemplo, eu levo minha filha para uma creche, eu levo minha filha para um berçário, onde eu sei que aquela babazinha talvez não vai ficar com essa atenção de colocar pouquinho. Então, nesses momentos, eu posso disponibilizar esse creme dental com flúor. Eu estou sabendo que pelo menos está desorganizando aquela placa. Agora, diariamente, como regra, vai ser o uso do creme dental com flúor. Perfeito. Quanto tempo nós devemos ficar com o uso da mesma escova de dente? Veja, a gente também orienta que, primeiro é a gente observar, porque tem criança que com uma semana eu já oriento trocar, viu? Tem criança que mastiga as cerdas da escova. Inclusive, quando o paciente é um paciente com deficiência, às vezes a própria forma de pegar a escova, existem alguns adaptadores para a gente facilitar, né, essa pega da escova, mas como regra a gente deve olhar, eu não me apego nem tanto ao tempo, sabe, Fabíola? Porque o tempo, isso pode ser relativo de paciente para paciente. O que é que eu digo sempre? Olhar se essas cerdas elas estão alinhadas, tá? Porque quando começa a ver o desalinhamento dessas cerdas, ela pode provocar, inclusive, traumas, não só no dente, ranhuras no dente, mas também na gengiva. Isso pode traumatizar. Inclusive, a gente tem paciente idoso que faz uso de, por exemplo, antiagregante plaquetário. Paciente que toma remédio para o coração, por exemplo, e eu provoco um sangramento na boca a partir de uma escovação, pode ser um problema. Um paciente que é um paciente oncológico e eu provoco sangramento na boca, pode ser um problema, porque eu estou num paciente, muitas vezes, que tem algum tipo de deficiência, ele é imunodeprimido e eu estou provocando doenças, lacerações ou alguma ferida na boca dele. Então, eu olhar cerdas macias e se as cerdas estão alinhadas. Em média, se o paciente não provocar nenhum trauma, nenhuma escovação anômala, então, em média, em 2 a 3 meses, é um tempo regular bom, tá? Para essa troca. Agora, viu, Fabíola? É importante a higiene dessas escovas, tá? Então, a gente sabe que na saliva é um
um local onde tem se encontrado bastante quantidade de carga viral, né? E é por isso que a gente, como dentista, está demorando tanto, muitas vezes, a voltar mesmo para os consultórios. Então, é importante que a gente possa fazer uma higienização dessas cerdas da escova diariamente. Com um pouquinho, a gente pode borrifar clorexidina, tá? Então, soluções com clorexidina. E manter sempre essas escovas realmente em local seco, em um local protegido, tá? Justamente para a gente tentar atenuar. A gente tem aquelas capinhas, né? Que, na verdade, ela não fica 100% hermética, porque também areja, né? Mas manter essas escovas sempre limpas. Não adianta ter o cuidado com a escova cara, com a cerda macia e jogo ela de qualquer forma, em qualquer lugar, porque eu também vou levar infecção ou né, risco de micro-organismos aí para a cavidade bucal. Ok. Tem uma pergunta que já foi respondida, né? As principais doenças bucais na pessoa idosa, né? E uma outra, a doença bucal e as suas complicações sistêmicas. Pronto. Então, assim, a gente começou um pouquinho a falar nisso, sabe, Fabiola? Quando a gente diz da importância de todos nós. Todos nós. Então, o que é que acontecia? Agora mesmo, só explicando um pouquinho da minha experiência mais próxima, que foi agora no doutorado, quando eu passei 4 anos no Hospital das Clínicas e numa policlínica em Casa Forte, acompanhando crianças com diabetes tipo 1. O que é que acontecia? Então, vários trabalhos, e aí a gente leva isso para todos os pacientes com deficiência, para o ser humano, tá? O que é que observa? Que focos de infecção na boca, tá? A gente pode ter inflamações na boca, são feridas. Você imagina, por exemplo, um paciente é cardiopata, um paciente tem diabetes. Se ele tem uma ferida no pé, o que é que ele vai fazer? Entendi. Tratar, não é isso? Ele não vai tratar, inclusive sob pena até de amputar, às vezes, aquele membro, não é isso? Aí você imagina se um paciente desse tem uma ferida enorme na boca, um abscesso dentoalveolar, um abscesso ou uma cárie extensa. Ali é uma colônia de micro-organismos. E ali eu posso ter uma colônia viral, eu posso ter uma colônia fúngica, de fungo, de bactéria, de vírus. Então, o que é que já tem cada vez mais consenso, né, nas evidências científicas, na literatura e nos protocolos que estão se baseando nessas literaturas? Que a gente tem que manter a saúde bucal para não complicar essa saúde sistêmica, porque esses micro-organismos, eles podem cair na corrente sanguínea e, por exemplo, no caso dos pacientes com diabetes, eu só estou dando um caso, e eu daqui a pouquinho vou lhe contar uma coisa bem, bem importante que aconteceu comigo, se tiver tempo aí. Diga se eu não estiver falando muito, viu, Fabiola? Não, pelo amor de Deus, fala que você está aí enchendo de informações importantíssimas. Pronto, né? Então, assim, para ter uma ideia, então esses pacientes com diabetes, por exemplo, aí observava-se que, mesmo eles fazendo uso da insulina, esses pacientes se apresentavam de forma descompensada. Não compensavam, eles não voltavam para as taxas glicêmicas ideais. E aí foi quando começaram a pesquisar justamente a relação entre a doença na boca e a condição sistêmica. E o que é que eles observavam? Quando eles começavam a tratar a doença na boca, eles começavam a ter a melhoria, né, na taxa glicêmica. O que é que eles começaram a observar? Que esses processos infecciosos na boca, eles fazem com que o organismo, muitas vezes, libere proteínas, tá? Vou falar assim, um pouquinho cientificamente falando, mas um pouquinho didaticamente como professora falando. Então, o organismo, quando tem uma infecção na boca, ele pode liberar substâncias na corrente sanguínea, e essas substâncias podem trazer, por exemplo, no caso específico do paciente com diabetes, ele passa a não absorver a insulina. Veja, uma doença na boca. Na boca. Por outro, né? Então, o que é que acontece? Muitas vezes, os pacientes, ou então em algum outro local, ou alguma clínica, ou mesmo se o profissional, o médico, ou o fono, ou as pessoas que acompanham aqueles pacientes, não trabalham de forma de rede, de forma que a gente chama trabalhos em roda, de forma multidisciplinar, eu vou muitas vezes avançar. É aquela história, eu cubro de um lado e descubro de outro. Então, as questões sistêmicas, e aí eu vou te dar só uma curiosidade bem rapidinho, Fabiola, que eu,
né? Apesar de eu não ser especialista em pacientes com deficiência, toda a minha vida de ciência, de pesquisa, foi porque, inclusive, a especialidade de odontologia com pacientes com deficiência é uma especialidade bem recente. Então, quando eu me formei há 25 anos atrás, a gente podia fazer as pós-graduações voltadas para o paciente com deficiência. Então, todas as minhas pós-graduações foram com pacientes com deficiência. Então, desde o mestrado eu trabalhei com cardiopatas, no doutorado pacientes com diabetes, no pós-doutorado eu estou trabalhando com pacientes oncológicos, né, em tratamento oncológico, né, que apresentam a mim. O que é que acontece? Isso, né, lá atrás, voltando lá para trás, na época que eu estava até no mestrado, eu fui chamada, eu fui convidada para dar uma palestra num determinado município do estado, viu? Aqui. E aí foi bem interessante, porque eu estava lá na palestra, eu era a única dentista, e era para um grupo de médicos, de equipes de saúde da família, e que não tinham dentista nessa equipe. E aí o que é que acontece? Eles me chamaram, Carol, como você trabalha com pacientes com deficiência, a gente quer que você dê essa palestra para eles, para sensibilizar, porque esses profissionais, eles não estão querendo a presença de um dentista na equipe. E aí foi muito interessante essa experiência, viu, Fabiola? Porque o meu primeiro slide eu botei: a presença de cárie na boca pode matar, pode levar o paciente a óbito. Aí todo mundo já regalou os olhos. Eram quase 100 pessoas nesse auditório. E aí, aliás, antes de mostrar esses slides, eu perguntei, eu gostaria de saber quem acha importante a presença de um dentista aqui nesse ambiente, nesse município. E aí, 2, 3 gatos pingados levantaram as mãos. Aí foi quando eu coloquei meus slides. E aí eu comecei minha palestra falando a importância que, por exemplo, para uma gestante que não tem saúde bucal, ela pode, inclusive, ter partos prematuros, ou se um paciente é cardiopata, ele pode ter uma complicação, inclusive ele dá óbito por uma endocardite bacteriana, por causa de uma bactéria na boca que se alojou numa válvula cardíaca. Se é um paciente com diabetes, ele pode ficar descompensado. E assim eu fui dizendo. Eu sei que quando eu terminei minha palestra, eu terminei, o pessoal aplaudiu, aí eu perguntei, olha, eu gostaria de só fazer mais uma pergunta. Eu queria saber se é importante a presença de um dentista nessa equipe. E aí foi praticamente aquela ola, por favor, queremos os dentistas, né? Então, assim, essa questão da saúde bucal, de trabalhar de forma sistêmica, é essencial. É eu pensar na integralidade realmente desse paciente, tá? Inclusive, em outros países, né? Países na Europa, por exemplo, o dentista, ele é um médico especialista em boca, né? Então, infelizmente, no Brasil, como a gente tem essa dicotomia, essa separação que boca é para dentista e o resto do corpo é para o médico, então, muitas vezes, existe essa negligência já dessa questão cultural aí e da própria formação acadêmica, que é diferente, né? É isso. Olha, nós temos um montão de mensagem, muitas alunas suas, muita gente te mandando beijo. Olha, eu não estou nem conseguindo dar conta, tá? Adolfo, Rafaela, cadê? Acho que é a Aninha Caú, acho que é isso. Giovana. Amina. Josileide, Alex, Iremar, Andresa, Zenaide, Rafaela Brito, Mirelle, Loura, é muita gente. Renata Feitosa, Gabriel Melo. Minha gente, que coisa linda. Obrigada demais. Mas também quem é que não quer escutar essa abençoada Rafaela Brito? Beijinho para você. Olha só, agora eu quero te perguntar uma coisa. Primeiro falar que muitas mães aqui têm falado. Aqui a gente tem mães com filhos com diversas patologias, tá? Então, o que eu mais tenho visto aqui nas perguntas são as mães dos autistas, que são as que encontram a maior dificuldade, né? E tem uma que pergunta se existe, sei lá, alguma dica, porque elas que só conseguem escovar os dentes do filho dela quando ele está chorando, né? Tem alguma dica, tem algum, enfim.
Pronto, então veja só, Fabíola, aquilo que eu falei, né? A gente tem que trabalhar o paciente de forma individual. Eu vou ter pacientes mais acolhedores ou menos acolhedores, dependendo da alteração que ele apresenta. Os pacientes com autismo, especialmente, assim, eu tenho um carinho muito grande, inclusive porque eu acolho bastante essas mães. Eu sei que é uma dificuldade muito grande delas. Inclusive, eu atendo essas mães muitas vezes, viu, Fabiola, que elas, eu sempre atendo as mães primeiro. E elas muitas vezes estão muito sensíveis, elas se emocionam muito, porque um dia a dia muito pesado, né? Sim. É uma dependência praticamente 24 horas desses pacientes, Sim. né? E o que é que acontece? Por outro lado, muitas vezes, como existe uma dificuldade da higiene bucal, muitas vezes eles não aceitam que coloque uma mão na boca, não é? Que a mão na boca representa uma certa agressão para um paciente normoreativo que dirá para um paciente com autismo. Então, qual é a minha orientação? Primeiro ponto é não se desesperar. Porque, inclusive, no consultório é bem interessante, tanto no consultório quanto no serviço público, muitos pacientes, muitas mães chegam para mim, já ligam, já perguntam, inclusive assim, se eu faço atendimento com sedação. Se eu vou, que a gente tem a sedação, no caso, consciente, que seria com esses psicotrópicos, ou se eu encaminho já para anestesia geral. Então, já chegam pacientes desesperados. O que é que eu oriento para essas mães? Primeiro, obviamente, procurar um dentista, ok? Mesmo. Porque, assim, por mais que eu tenha esforço aqui, que eu me esforce a falar com você, né, algumas possibilidades, mas claro que vai ser o caso a caso. Eu tenho um paciente com autismo que frequenta escola normal. E eu tenho um paciente com autismo que tem 11 convulsões dia, que faz uso de medicações, né, anticonvulsivantes importantes, que inclusive desencadeiam alterações gengivais, hiperplasia gengival, sangramentos. Então, assim, eu vou ter um caso e vou ter outro caso. Mas, então, primeiro ponto, procurar o dentista. Agora, qual é a dica da gente, né? Certamente esses pacientes, eles são trabalhados com outros profissionais. O paciente com autismo, ele tem uma sensibilidade sensorial muito grande. Tanto é que no consultório eu tenho que ter cuidado com a luz, para não fazer trocas de luzes muito grande, com barulho, porque tudo isso pode ser um start para uma excitação desse paciente ainda mais. Então, o que é que eu costumo orientar essas mães? Fazerem um quadrinho de atividades em casa. Então, fazer um desenho mesmo de quadro, onde também incluam nesse desenho, nesse quadro de atividades, porque o autista, ele trabalha com rotinas, né? Então, se o dentista, ele passa a fazer parte da rotina, então, no mesmo desenho que a mãe aponta, que hoje vai fazer uma leitura, hoje vai tomar um remédio, então essa mãe fazer, para a gente trabalhar o estímulo visual e associativo desse paciente, e jogar o dentista nesse quadro de atividades, sabe, Fabiola? Inclusive, quando esses pacientes vão para o meu consultório, as mães às vezes ligam desesperadas. Carol, eu já fui para muitos, eu não consigo, ele não consegue sentar na cadeira odontológica. Aí eu digo, olha, aí se eu desensibilizo ele desde a entrada do meu consultório, né? Eu sempre falo isso, inclusive eu dou aula falando isso para os meus alunos. Então, eu tiro foto da minha entrada do meu consultório, eu mando a minha foto, que é para a criança ir se acostumando com a minha foto. Então, enquanto essa mãe com autismo em casa não tem essa dentista, que ela não está levando ainda para um serviço público de alguma forma, mas ela pode, nesse quadrinho de atividades, colocar o desenho de uma escova de dente, o desenho de uma pasta de dente, ela escovar os dentes dela na frente da criança, para que a gente busque também uma atividade mais lúdica, a gente transforma esse momento num momento também mais feliz. Agora, é claro que eu acredito que realmente esses pais devem procurar realmente esse profissional. E aí, já emendando essa conversa, Fabíola, eu acho importante que as mães saibam, né, aquilo que eu falei, graças a Deus, né, a gente tem uma grata evolução aí na abordagem odontológica aos pacientes com deficiência. Então, para você ter uma ideia, existe dentro de um Brasil sorridente, que é essa Política Nacional de Saúde Bucal, então existe investimento na atenção básica, existe investimento que seriam através das unidades de saúde da família, inclusive não só o paciente com deficiência, o paciente com autismo, mas o paciente idoso também. Então, as próprias unidades de saúde da família, com as unidades de saúde bucal, eles inclusive fazem a
né? Também, do ponto de vista de saúde pública, a gente também tem os CELs, que são os Centros de Especialidades Odontológicas. Então, dentro dos CELs, a gente tem os profissionais para acolhimento dos pacientes com deficiência. E temos também as unidades hospitalares. Então, aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente tem o Hospital Pan de Areias, que seria referência no atendimento odontológico ao paciente com deficiência, né? Olha que informação importante, gente. Isso. Informação importante. E fora isso, né, é importante dizer que também é muito importante que o próprio Ministério da Educação, tá, fez reformulação aí nos currículos, né, das universidades. Então, toda a formação odontológica, a gente, inclusive, dentro da Unibra, eu sou professora de odontopediatria e sou professora também de pacientes especiais. Então, o paciente, o aluno da graduação de odontologia, ele está tendo aula de pacientes especiais para cada vez mais a gente ter mão ativa, né, e pessoas capacitadas, né, não apenas o especialista em pacientes especiais, mas para que cada vez mais a gente possa acolher. Então, e eu já adianto aqui, Fabiola, não sei nem se eu já posso entrar nesse tema, mas assim, que a gente dentro eu fico só preocupada aí com a hora, que a gente dentro, diga aí se eu posso falar. Temos ainda 5 minutos. Pronto. Então, já para falar... Bem importante para te fazer. Fala. Ó, com relação aos riscos dos usos de medicamentos, né? Quais seriam esses riscos na saúde bucal? E só completando, duas pessoas perguntaram aqui a mesma coisa, bem interessante, que são pacientes que tiveram já vários AVCs e não sabem em qual serviço público tem anestesia sem o vasoconstritor. Então, não, veja, sem o vasoconstrictor. Veja, todo serviço tem constrictor, certo? Veja, todo serviço odontológico tem que ter anestésico sem vasoconstrictor, porque a gente vai ter diferentes tipos de pacientes, certo? Agora, tem que ver o caso a caso, porque, inclusive, existem protocolos da Associação Americana de Cardiologia, por exemplo, que, dependendo do caso a caso daquele paciente, muitas vezes ele não precisa nem tirar o vasoconstrictor. Agora, pode ser um vasoconstrictor que não interfira nem no aumento glicêmico, no aumento de açúcar no sangue, por exemplo, nem no aumento de pressão arterial sistêmica, que é o caso dos pacientes que já tiveram histórico de AVC. Então, normalmente, esses pacientes têm alguma outra comorbidade cardiológica e pode ter repercutido aí, né, nesse AVC. Então, todo serviço tem que ter. Então, qual é a orientação? É a gente ter a cautela de o paciente chegar no consultório odontológico, contar tudo, o que a gente chama de anamnese, na hora do profissional chegar. Contar tudo, porque o histórico médico, se teve doença, se não teve, se teve AVC, se não teve, se tem pressão alta, dizer tudo. Porque quanto mais informação ele oferecer para o profissional, mais o profissional vai poder trabalhar dentro de uma segurança. Porque muitas vezes ele acha que aquela informação não é importante. E, claro, vai depender da condução do profissional. Mas sim, não custa nada. Um paciente esclarecido também ajuda o profissional. E só para não deixar, qual era a outra pergunta? A questão das medicações. Sim. Então, veja só, hoje em dia, viu, Fabiola? Existem vários aplicativos. Claro que isso é mais para uso profissional. Mas existem vários aplicativos onde a gente pode fazer a pesquisa da interação medicamentosa. Então, o que acontece? Dentro de um consultório odontológico, a gente usa anestésico, a gente prescreve medicamentos, a gente usa várias medicações. E, às vezes, esses pacientes com deficiência usam 7, 8, 9 medicamentos. Isso. Esse medicamento, ele pode diminuir fluxo de saliva. Esse medicamento pode provocar sangramento. Então, se é um paciente que vai fazer uma cirurgia, muitas vezes ele tem que suspender essa medicação. Mas não é ele que, por conta própria, vai suspender. Então, ele vai ter que procurar o profissional que acompanha ele. Obviamente, a gente faz encaminhamento para ver, né, se aquela medicação vai ser ajustada. Então, por exemplo, vários anticonvulsivantes provocam alteração na circulação, na cicatrização, ou na coagulação do sangue. Então, muitas vezes a gente pode fazer uma extração dentária e aquele paciente tem um sangramento enorme por causa da medicação que ele toma. Então, é importante que ele sinalize quais são as medicações que ele toma,
sabendo que pode aumentar o risco de cárie, que pode aumentar o risco de doença periodontal. Por quê? Porque, inclusive, quando é um paciente infantil, muitas vezes é uma medicação mais docinha, para que o paciente aceite da melhor forma, entende? Então, é importante sempre ver os efeitos colaterais. Na própria bula, existem os efeitos colaterais daquelas medicações, para a gente saber qual é o risco maior ou menor que aquele paciente vai ter durante o procedimento odontológico e com os riscos da doença bucal. Pronto. Fiquei quietinha agora para você finalizar. Então, não, antes de agradecer, eu quero lhe pedir que você possa passar algumas dessas dicas para mim. E eu me comprometo com todos aqui que eu vou colocar isso no meu site, tá? Todas essas dicas de doutora Ana Carolina, eu me comprometo que eu vou colocar no site para que todos tenham acesso. Esse vídeo de hoje ele vai ficar no nosso GTV, então você vai poder assistir a qualquer hora e também vai estar no meu site. Eu vou até digitar aqui o site, que é para vocês terem acesso. E essas informações que você me passar, Carol, eu vou alimentar lá no site, especialmente para as mamães e para essas pessoas com deficiência que fizeram perguntas muito relevantes. Então, uma coisa já é importante, a gente já sai daqui sabendo pelo menos uma unidade de referência, né? Que é Isso. Né? Isso já é uma coisa boa. Eu, sinceramente, te confesso que não sabia que lá tinha um serviço especializado. Então, isso já é uma notícia boa. Isso, e Fabiola, e a gente tem também o meu projeto que faz 5 anos, né? Que é o Sorriso para Todos, né? E que a gente, assim que a gente voltar, né, dessa fase de isolamento, dentro da Unibra, aí eu sinalizo também sempre para as ONGs, sempre para o IAV, para poder também acolher. Então, de 6 em 6 meses, a gente acolhe de forma gratuita todos os pacientes com deficiência. E isso aí eu também vou me comprometer com vocês, tá? Existem algumas crianças, algumas mães de crianças com deficiência que não estão inscritas na ONG. Não tem problema, a gente vai fazer a inscrição de vocês e no próximo mutirão todas as crianças irão. Com certeza, sempre a doutora Carol chama e é maravilhoso. Olha, você não tem noção das suas alunas aqui. Gente, que coisa maravilhosa. Eu estou muito feliz nesse dia de hoje. Estou muito feliz com esse tanto de informação importante que a gente trouxe para a pessoa com deficiência, para o cuidador, não é? Para a pessoa idosa. Tem muito que te agradecer por isso, Carol. E mais, com certeza, eu vou te pedir para a gente ainda voltar, porque a gente sabe que a gente ainda tem muita pauta para falar sobre isso e já o Instagram vai nos derrubar. Então, agradecer demais a você. Dizer que sexta-feira a gente tem uma live bem interessante também com Alex Ramos. Convido a todos, às 20 horas, a gente vai falar sobre acessibilidade arquitetônica. Tema muito bom e que tem muito pano na manga para a gente conversar, né? Carol, grande beijo. Você, olha, sem palavras, viu? Só gratidão. Só gratidão. Pronto. Obrigada, Fabiola. Agradeço também a oportunidade, né? E assim, é uma bandeira que realmente eu faço com muito amor, essa dos pacientes com deficiência. Eu como odontopediatra, então, realmente, eu acho que a gente ganha muito mais até. Eu digo sempre que depois de um mutirão desse, sem demagogia nenhuma, a gente sai muito mais renovada, a gente sai podendo contribuir aí uma gotinha aí nesse oceano, né, de boas intenções. Maravilha. Viu? Obrigada, querida. Deus te abençoe. Obrigada a todos e boa noite. Beijo para todos, gente. Um abraço. Beijo. Um abraço.